criar algo sensacionalista, que parece muito incrível, é algo que chama a atenção, não dá trabalho, é algo muito simples, né? Infelizmente é uma tendência do ser humano de desejar conhecer algo, um mistério profundo que ninguém mais conhece, desejar falar disso de forma a atrair até mesmo atenção, seguidores, recursos, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir este episódio, estamos começando mais um O Santo Podcast, à minha direita, Giovanni Claudino. Muito bem, John, graças que coisa a Deus, boa. Mais uma semana, feliz demais, porque o assunto de hoje é extremamente importante nos últimos dias. Estamos no Apocalipse. Deus está voltando. Tá. Alexandre de Moraes tá aí destruindo. Não, para que nós não temos a bala para manter esse canal em pé, tá? Não temos. Aliás, vamos agradecer quem está mantendo. Advogado, né? Não, mas vamos agradecer quem está mantendo, né? Toda essa estrutura ligada aqui. Deus, né? Graças a Deus. Isso. Primeiro, essa escola maravilhosa que é o Belas Artes. Verdade. Que nos ajuda demais a estar aqui. Dalmarco Autopeças. Um abraço aí para os irmãos da Dalmarco. Tem peça pro teu carro lá, se precisar, tá? Carro 2026, já tem peça lá, tá? Pro pastor também tem. Todo pastor é rico. Ó, já deu spoiler, tá? Já deu spoiler, tá? De saúde, de graça. Isso, tá? de paciência. Tá. Dona Coisas e Tal, Dona Norminha, que teve aí já uma meia dúzia de vezes conosco. A Madeireiras Rossi. Sim. Se você precisa fazer uma mesa igual essa aqui de madeira ou uma casa de madeira, procure Madeireiras Rossi. E a melhor agência do Brasil. Olha. Talvez dos Estados Unidos também. Opa, estamos chegando. Em breve. Estamos chegando. Agência 47. Exatamente. Se você precisa dar uma nova cara para o seu negócio, chame a Agência 47. Isso. Posicionamento digital, tá? Diga que foi o Giovanni que indicou. Isso, vai pingar. Vai pingar, tá? Bom, nós estamos aqui, aliás, um abraço para quem está ouvindo também nas rádios aí pelo Brasil, rádios online. E tem uma rádio aí querendo a gente, não tá não? Sim, em Joinville, Santa Catarina. Para. Tá. Nós estamos conversando. Sim. Quem sabe estaremos no FM em Joinville, Santa Catarina aí, tá? Nós estamos alinhando. Por que não? Vai lá no Instagram deles e comenta. Queremos Isso, o vai Santo lá. Podcast. 94.7, já procura aí. Isso aí. Mas bota 0800. Isso. Vem querer cobrar dos crentes, porque os crentes não tem dinheiro. Não, mas tem 30 dias grátis. Fizemos só 30, para molhar 30, o bico 30. aí depois é só Deus que sabe, tá? Fizemos de 30 e 30. Eu acho que tá faltando fé para nós, tá? Eu acho que a gente tinha que ir. Falta eu entrar na negociação. Diz que o comercial é o Giovanni. Pode ser. Eu já vou fazer um contrato bem amarradinho. Pode ser. Nós trouxemos aqui um pastor que já está com a gente há um bom tempo, de vez em quando sempre está aparecendo por aqui. É meu professor de teologia na OD College. Não, vou te falar. Quando eu terminei, tinha 320 e tantas aulas. Aí eu dei uma passada. Vamos tentar ver o que a gente consegue pegar de tema legal. 500 e lá vai cacetadas de aula. Eu falei, Jesus. É só para tu se converter e voltar. Falei, o que aconteceu aqui? O pastor fez as 500 aulas e continua estudando. Sim. E o John fez 300 e abandonou. Estou formado, não precisa mais nem ler a Bíblia. Oh, Jesus. Não jejua, não ora, entendeu? Então vai lá, revisita. Isso. Tá? Mas deu tudo certo lá. E dá para fazer, né? É fácil, né? É só entrar lá em algum canal da Onda Dura que vai achar o OD College. Inclusive, no link desse episódio aqui, a gente vai deixar para vocês o link da OD College. Teve um professor reconhecido, um chinesinho lá, como é que é o nome? Não, mundialmente, tá? Sim, cara, tem uma aula lá, tá? É o Francis Chan. Isso. Que é irmão do Jack Chan. Não, tá? Meus irmãos, vocês não estão entendendo. É bom, tá? Bom, e ele vai falar mesmo. um pouquinho mais também. Nós temos a honra de receber mais uma vez
o pastor Robson Viotti Braga. O Rob tá aqui da Onda Dura, Joinville. O Rob tem sido o pastor que a gente tem uma granada sem o pino e a gente chama ele e dá na mão. E aí sabe o que é legal? E te vira. E o legal é que assim, tu acha que tu puxou a granada falando assim, meu, agora... Ele tira um pino do bolso não, e clique. ele fala assim, ó, não, tá, vamos conversar. Como assim vamos conversar? Não, vamos conversar. Eu gastei umas 10 horas assistindo, lendo, ouvindo, e aí Sim. ele disse que nada. Não. E eu não sei nada. Eu não mandei pauta nenhuma, tem mais essa. Só vamos, tá, igreja? Vamos, eu sento lá. É no flow. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. Pastor, uma honra receber mais uma vez o pastor aqui no Santo Podcast. Maravilha, é um prazer para mim estar com vocês, cada um que está nos acompanhando também, uma alegria, um privilégio muito grande. E, enfim, né, é um assunto que... Sim, tá em voga. Do momento, né? Então, verdade. Lógico, a gente já conhece um pouco sobre ele, também está acompanhando. Com certeza vai ser algo que a gente vai poder compartilhar aí com o pessoal para trazer mais clareza. Isso que importa, né? Isso. Essa é a minha preocupação, né? O que nós podemos esclarecer, né? Como nós podemos ajudar as pessoas a compreender melhor a palavra de Deus. Então, Sim. Esse é o nosso objetivo aqui. E certamente vamos poder dar uns apontamentos, Sim. porque as coisas não surgem assim do nada, né? Tem uma história, tem um contexto e... Tem um porquê, né? Tem um porquê, exatamente. Então, vai ser muito bom que nós vamos falar aqui. Aliás, foi falado do college, né? Sou coordenador do curso de Teologia da Onda. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso curso, nós temos Instagram. Continua saindo aulas ou não? Ou são aquelas que estão lá? O pastor está preparando. Senão daí o cara batalha, chega lá o homem 800. Agora. O que a gente faz constantemente são tutorias, que aí nós postamos também na plataforma para os alunos assistirem. Legal. As tutorias são conversas com os alunos via Google Meet, né? Então, a gente troca uma ideia, isso é muito tira legal, dúvida, conversa, enfim. Isso nós postamos também depois, deixamos gravado, então o aluno depois pode acompanhar também. É o que nós estamos postando, além do que já foi gravado, como as nossas aulas originais. E tem muita coisa legal. Bom, agradecemos mais uma vez a presença do pastor Rob aqui, a disponibilidade. E nós estamos vivendo um tempo, Giovanni, onde recentemente o Papa Francisco... Francesco, né? Partiu dessa para melhor. Partiu. Tá, que ele não ressuscitou ainda, né? Calma, nós vamos lá, né? Calma, tá. Não, eu pergunto porque vai que, né? Mas o que acontece? Aí já começa na morte, né? Porque o que acontece? Já morreu, não morreu, já botaram sósia, já não era para sósia. competir com Jesus, né? No dia de Jesus. Sim, não, vamos seguir isso. Aí estão falando que também, o cara já, tipo assim, já tava deitado e botaram um ali que é parecido com ele para casar com a Páscoa. Porque morrer na Páscoa também não dá, né? Não, estraga, aí é demais. Né? Estraga. Aí passar... Enfim, aí a internet gosta disso, pastor Rob. Então, eu gosto disso. Para mim, é uma conspiração aí. Tá. Para mim... Sim, já começa assim. Não, seguraram a informação, botaram um sósia lá, e aí o povo começa a se degladiar ali. Né? Então, é louco, né, cara? E aí, só que... Aí, por isso que a gente, inclusive, atravessou alguns episódios que a gente teria já para soltar este aqui, que a gente está gravando hoje. Porque quando tu vai para os comentários, tu vê uma loucura total, pastor Rob, das respostas mais absurdas que você possa imaginar estão ali. E, obviamente, todo mundo procurando um momento para ganhar mais engajamento nas redes sociais. E aí começam a fazer vídeos falando desse tema, aí trazendo de novo Apocalipse, fim dos tempos. E aí vem a mesma história já relatada nas Escrituras, mas daí tentando linkar e acusar um, acusar o outro. Falso profeta, agora esse é o anticristo, e agora o fim dos tempos está aí. E, enfim... Tentam fazer essa relação entre a igreja híbrida, a igreja católica, o Papa, o livro de Apocalipse, e aí sai dos conteúdos mais absurdos e diversos que você possa imaginar na internet. E muita coisa na teoria do achismo, né? Total. Eu acho, e aí fica dele conteúdo do achismo. Sim. Por isso que a gente trouxe alguém que não vai ficar no acho, tá? Ele já vai vir no meio. Mas primeiro de tudo, pastor Rob, sobre isso, assim, de várias teorias e tudo mais,
Mas, e sempre linkando com as escrituras, ou seja, para validar, porque as pessoas sabem que aqui tem responsabilidade, tem aquela confiabilidade, pô, se tá na Bíblia, pronto, é verdade, né? Por mais que muita gente não creia que é a verdade, ou fale que crê que é a verdade, mas de fato não vive a verdade, o que descreve nela. Mas para esse engajamento é bom citar a Bíblia. Como citar Deus também engaja muito. Como a gente deve ler o livro de Apocalipse? Qual que tem uma forma correta de ler para que aí você já começa a entender um pouco mais esses vídeos de 30 segundos tentando linkar com uma leitura profunda que leva muito mais tempo do que os 30 segundos para ganhar o like e o comentário ali. Tem uma maneira correta de ler o livro de Apocalipse para a gente começar a conversa daqui? Perfeito, com certeza. A Bíblia é um livro que foi escrito com um propósito, foi escrito para ser compreendido, para ser claro, e Apocalipse não é diferente, é um dos livros da Bíblia. Agora, como toda a Bíblia, esse livro é escrito num gênero literário, e é um gênero literário que não é comum nos nossos dias, que envolve tanto o estilo que tem cartas ou epístolas, ou epistolar, porque quando você olha o começo de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, você vai ter uma apresentação, João como que dando o contexto, narrando o contexto daquela revelação, e depois as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas. Então você tem um livro que segue, aliás, 3 capítulos que seguem um padrão bem clássico das epístolas. Perfeito. Inclusive, as 7 cartas, elas seguem um padrão bem definido. Agora, quando você vai para o capítulo 4, você muda o cenário. Parece que você muda, inclusive, o livro. Parece que você muda o escritor. Muda tudo. Continua em Apocalipse. Continua em Apocalipse. Mas muda a forma como o texto ele é escrito. Ele começa a desenrolar uma visão. Já não é mais uma mensagem para as igrejas aqui na Terra. Já é uma visão do céu. E já começa a trazer eventos que vão acontecer ou percepções que João está tendo sobre a realidade do céu. Só que uma coisa chama atenção, lá no capítulo 1 de Apocalipse, deixa eu abrir aqui o versículo 19, ele diz assim: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Ou seja, aquilo que João escreve em Apocalipse, o próprio Cristo deixa claro que são coisas relacionadas ao passado, coisas do presente e coisas do futuro. Ou seja, está trazendo uma visão clara de 3 momentos da história, e isso faz com que a interpretação desse texto, primeiro, analise se ele está falando sobre evento passado, presente ou futuro. Perfeito. Já vai te dando essa chave hermenêutica, uma palavra, uma expressão que é boa para a gente entender, né? Sim. Você não vai ler Apocalipse querendo enxergar só o futuro, como você não vai ler Apocalipse só enxergando o passado, nem só o presente. Do tipo assim, no capítulo 1 ele já crava... Gente, é sobre o passado. Ontem, hoje e amanhã. Exatamente. Não tem como tu fugir disso, então. Inclusive, ele se revela, né, como aquele que vive, estava morto e agora estou vivo para todo sempre. Ou seja, eu era, eu sou e eu serei. Eu permaneço sendo o mesmo e eu trago para você a revelação do que foi, do que é e do que será. Demais. Então, o Senhor de todo o tempo revela o que irá acontecer em todo o tempo para que a igreja tenha o quê? Uma mensagem de consolo, esperança e compreensão da verdade. Essa mensagem... Vai ser bom isso aqui, tá? Vai! Essa mensagem foi escrita numa igreja perseguida, num tempo de sofrimento. João estava preso na ilha de Patmos. E qual era o contexto da igreja? Anos 90, depois de Cristo, a igreja estava sendo já perseguida de forma severa pelo Império Romano. E diante dessa perseguição, a mensagem de Apocalipse não é para causar medo. Exatamente o que nós temos hoje, né? Sim, hoje, histeria total. Apocalipse é o instrumento de histeria. Eu lembro quando eu era adolescente, Deus o livre, né? quando alguém dizia Apocalipse, eu e meu irmão, a gente se arrepiava e, ai meu Deus, e agora?
É Apocalipse, agora acabou. Agora... É calça no chão, avião caindo. Tá? Medo, ou então incerteza, tipo, esses símbolos, essas imagens, cara, coisa maluca. Será que João estava tendo uma alucinação para escrever essas coisas? O que é isso, né? Então, porque a leitura que geralmente é feita também é uma leitura literal, e aí você vai para a besta que emerge do mar, você vai para as figuras que estão aqui em Apocalipse e tenta entendê-las literalmente. E aí você fica alucinado. Peraí, como assim? É Dragon Ball aqui entrando em ação, né? Chifre para mais de metro aqui. Né? É que é difícil interpretar, né? Porque é muita aventura, muita coisa doida, velho. E aí? Exatamente. Não estamos aqui dizendo que é uma interpretação simples, fácil, né? Sim. Que numa primeira leitura você já entende. Nada disso, nada disso. É necessário estudar muito Apocalipse. Mas quando você já estabelece esses parâmetros de interpretação... Bota o óculos da literalidade, por exemplo. Assim, vou ler tudo de forma literal, aí... É um perigo enorme. Porque se for tudo literal, como está aqui, vai ser... um show de horrores diante dos olhos. E aí você diz, mas qual o sentido que faz isso? Ou, melhor, qual o sentido fez para quem leu essa carta no primeiro século? Perfeito. Tipo, besta que sobe no mar. E daí? Não subiu nenhuma besta do mar. Para eles, que esperança que essa mensagem deu? Nenhuma. Se for lida literalmente, não deu e não continua dando... Continua não dando, porque... Exatamente. Porque nós estamos o quê? Sem ver essa questão literalmente acontecendo. Então, é importante que a gente compreenda que esse texto ele tem que ser lido de acordo com o que ele se propõe a ensinar, e não com aquilo que os nossos óculos querem colocar sobre ele. Tem questões que são literais, e ele vai deixar claro, e tem questões que são simbólicas. Perfeito. E esses símbolos precisam ser compreendidos. Como eu falei, os primeiros 3 capítulos, você vê de uma maneira clara descrição sobre o céu, descrição sobre o Cristo. Mas aí mesmo nessa descrição você já tem as chaves da morte e do Hades. Sim. E aí você vai entender o que isso vai significar. Mesmo nessa descrição eu sou o primeiro e o último. Como assim? O alfa e o ômega, né? Literalmente é o alfa e o ômega no texto em grego. Por que ele se diz alfa e o ômega? É aquele que tem o início e o fim de todas as coisas. Ele vai falar da história do início ao fim. Se ele vai falar da história do início ao fim, ser senhor sobre essa história o coloca numa posição de governo, de autoridade para poder falar sobre esse assunto. Porque essa era a questão que pegava, né? Quem que tem autoridade sobre nós? O Império Romano que está nos destruindo, que está nos oprimindo? E aí Jesus vem e diz assim, olha, passado, presente e futuro estão debaixo do meu controle. Eu tenho o controle da história. E saibam o que vai acontecer. Coisas que em breve irão acontecer. Inclusive, João também escreve isso aqui em Apocalipse, né? Então, ele deixa evidente a sua volta. Jesus, né, deixa evidente o seu retorno glorioso, triunfal, e que ele será visto, ele será reconhecido. Enfim, ele apresenta os seus atributos, apresenta a sua mensagem de esperança para a igreja. Então, Apocalipse tem que ser lido dessa forma, entendendo que esses símbolos vão ter que ser compreendidos à luz do contexto histórico da época, porque esse contexto histórico dita a interpretação desses símbolos. Então, aquilo que acontecia na época nos ajuda a entender os símbolos e qual é a mensagem para aquela época e para os nossos dias. Entendi. Agora eu vou te falar uma coisa, né, Giovanni? O povo não quer estudar o que era falado na época, tá? Então, esse até seria o meu conselho, né? Para que a gente aprenda e busque de pessoas sábias e que já estudaram esse assunto. Porque a realidade é que nós, seres humanos, a gente adora a teoria da conspiração. Né, cara, para mim, o Jair Messias Bolsonaro é o Messias. Pronto. A Dilma é a besta, né?
O Lula é... O que o Lula é? O Lula é uma Lula que veio crescendo do alto mar, a besta do alto mar. A gente acredita nessas coisas. Giovanni Claudino é o nome dele. O Trump é o anticristo, ou que, aquele Elon Musk é o anticristo. É que ele já está criando chip, hein? Ele está criando chip. Mas a realidade é que nós, vira e mexe, criamos umas teorias da conspiração e em muitos assuntos. Muitos assuntos. A gente gosta disso. A gente gosta. Se jogar numa conversa a hora. No meio da família, janta e tudo larga. E aí? Não, larga. Cara, é 50 mil mensagens. Pronto. E a gente parece que vive atrás dessas teorias das conspirações, e em todos os aspectos, assim, sabe? E aí eu queria, né, entender de onde é que vem esse desejo. Por que é que nós somos malucos para querer atrair, buscar essas bobagens totalmente diferente do que a gente aprenderia com as escrituras? Por que a gente é atraído por essas bobagens? Bom, por um lado, quando você pensa nessas teorias relacionadas ao Apocalipse, isso gera engajamento, né? Gera aproximação, pessoas que vão seguir, que vão dar o like, que vão compartilhar, né? Então, muitos acabam olhando para esse cenário e pensando o seguinte: olha, eu vou aproveitar. Aqui rola dinheiro e like. Exatamente. Isso pode ser rentável para mim, então eu vou utilizar dessa ideia que é enigmática, porque o que tem na conspiração, né? Tem como se fosse o desvencilhar de alguma coisa. Você está descobrindo algo, você está transmitindo para as pessoas um enigma, né? Trazendo para elas a solução do enigma que ninguém conseguiu entender, descobrir, alcançar. E o caminho para você conhecer a verdade, ele é muito difícil, ele requer esforço. Pergunte, né? Quantas leituras você já precisou fazer para entender o que hoje você já entende do Apocalipse? Bastante coisa, entende? Não foi uma ou outra, mas foi muito tempo lendo, analisando, ouvindo. Tive bons professores que me ensinaram sobre esse assunto. E tudo isso fez com que 20 anos depois eu consiga, de alguma forma, olhar Apocalipse, entender algumas coisas, explicar, estudar de forma mais profunda, entender as interpretações. Por que fulano pensa isso? Por que o ciclano pensa aquilo? Eu consigo entender hoje, depois de anos estudando. Sim. Mas quem quer esse caminho doloroso do estudo para se aprofundar? Não, é muito mais fácil você fazer um link, né? Quando eu vi a imagem lá do Papa no dia anterior, eu não tinha visto, né? Chegou e vi que ele morreu, né? Eu já falei para minha esposa na hora, eu disse, isso aqui vão dizer que não era ele, mas que era alguém fake, tal, enfim. Pronto, no dia já começou a explodir muita teoria relacionada a isso, né? Como você falou no começo aqui. Então, é isso, criar algo sensacionalista, que parece muito incrível, é algo que chama a atenção. Não dá trabalho, é algo muito simples, né? E você percebe isso sendo feito pelo jornalismo. Perfeito. Agora, com as redes sociais, isso cresceu muito mais, né? Tá ali, todo mundo pode. Todo mundo vira um jornalista. Todo mundo pode viver isso. Então, é uma sede do ser humano de, parece querer descobrir aquela peça especial, aquela resposta especial, né? Eu falei no começo enigma, acho que esse é o ponto, né? Eu consegui descobrir esse enigma específico, então pronto, eu tenho a resposta aqui que ninguém tem. É uma chave, é um segredo. Tá. E isso faz com que a pessoa corra atrás, queira assistir, queira ver. Enfim, vai engajar muito o vídeo que falar dessa forma sobre o Apocalipse, sobre o Papa, sobre esses assuntos que nós estamos levantando aqui, né? Então, infelizmente, é uma tendência do ser humano de desejar conhecer algo, um mistério profundo que ninguém mais conhece, e desejar falar disso de forma a atrair até mesmo atenção, seguidores, recursos, enfim, uma série de outros motivos. Os cabras que não querem mais ir para a faculdade e vão num curso de coach de 4 horas e acham que está pronto. Sim, sim.
Essa é uma realidade. Até vocês perguntaram antes, né? A pessoa cita a Bíblia para várias coisas, né? Para validar, né? O próprio coach, tem muitos que fazem isso, né? Nada contra especificamente o coaching em si, que tem o seu muitas lugar. Coisas boas. Exatamente. Mas quando você olha para o uso da Bíblia de forma totalmente equivocada, textos pinçados da Bíblia, né? Uma interpretação equivocada do que o versículo quer dizer, isso denota que as pessoas só querem algo que comprove o que elas pensam. Sim. E sobre esse assunto, da mesma forma, não sei se vocês lembram, em 2011, as Torres Gêmeas, quando sim, foi 2011, né? 2001. 2001. Isso. Nós estamos vendo. 2001. 11 de setembro. 11 de setembro. Dia do aniversário do meu irmão. Então, naquele dia começou algumas teorias relacionadas a um texto de Daniel, né? E que estava relacionado às duas torres, os dois chifres que seriam destruídos e que seria um sinal também do final dos tempos. Lembra, naquela época surgiu uma especulação enorme em torno disso. Então, basta acontecer um evento que pessoas que fazem uma escatologia de noticiário, eles olham para esse evento, lembram de algum texto bíblico, correlacionam e dizem, aqui está a aplicação, aqui está o momento exato que essa verdade está aparecendo. Olha, nós estamos nesse momento da história. Perfeito. Porque é uma leitura de Apocalipse, e aí de outros textos também da Bíblia, que tem um tom profético, que faz com que a pessoa entenda que a Bíblia está querendo narrar eventos específicos, como que pintando um quadro do futuro. Porém, nós temos que tomar muito cuidado que em muitos textos a Bíblia não está narrando um quadro que vai ser desenhado literalmente. Está apresentando uma verdade sobre um evento, sobre fatos, sobre realidades que serão vividas, mas não necessariamente como aquele quadro que está desenhado. Porque ele foi desenhado na perspectiva de um autor no primeiro século com os recursos que ele tinha à sua disposição. Recursos esses que hoje são completamente diferentes. Sim. Se alguém de 100 anos atrás visse um celular, uma ligação de vídeo, não precisa ser 100 anos atrás, né? Há 30 anos atrás. 30 anos atrás já não ia. Exatamente. Internet. Já. Então, assim, essa é uma questão bem importante nós entendermos, né? As pessoas querem encontrar base para suas ideias, encontrar fundamento para suas teorias e, infelizmente, a Bíblia acaba sendo usada como a fonte para ratificar o que eles pensam. É doido, porque o pastor falando disso, desse desejo, enquanto ele estava falando aqui, eu me lembrei da serpente, né? Olha, se você comer, você vai conhecer, você vai ser como Deus. Tipo assim, peraí, mas eu quero saber, eu quero poder conhecer. Até hoje a gente tá com essa de querer e não querer passar o processo de, como o pastor falou aqui, estudou muito para chegar lá. Então, se a gente achar um vídeo de 1 minuto e meio que vai me trazer uma resposta, que eu vou chegar em casa e vai falar, descobri. Tu não sabe. Peguei a chave. Sim. Né? Então é mais fácil, né? E aí as pessoas acabam bebendo de uma fonte que ela não teve esforço, me pareceu. Aí aparece lá vários versículos pinçados, cara, tem base bíblica, eu acredito que possa ser. Nessa aí, pastor Rob, rapaz, mas tá passando rápido demais, tá? Que isso, gente? Vamos lá. Nessa aí, as pessoas usam muito Apocalipse, capítulo 17, aí eu vou pedir para o nosso leitor oficial, Giovanni Claudino, tá? Apocalipse 17. Eu já estava achando que ia ficar só nas nossas palavras. Tá? Não, o pastor Rob já leu um ali, já leu o capítulo 1, já deu a braba ali, que era, né? E isso é muito legal também, porque você agora vai entender que, peraí, Apocalipse tem uma forma de ler, né? Tem um gênero literário ali, ou no caso, 3 praticamente, dentro de um só. Enfim, The College para vocês, tá? Bibliologia com Paulo.
Vamos lá. Comissionado. Vamos lá. Cupom. O Santo Podcast. Vamos lá, isso. Ganhe 3,3% de desconto. Apocalipse 17, a gente vai ler. Não vai ler o capítulo inteiro, só os versos 9, 10 e 11. Porque as pessoas pegam isso nesses vídeos que estão explodindo aí na internet, um atrás do outro, tá? E se referem à Igreja Católica, trazendo para esse contexto aqui que a gente vai ler agora. E aí nós vamos puxar o pino e botar na mão do pastor Robson. Isso, vai lá. Vai lá, Giovanni. Vamos lá. O versículo 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Pronto. Bom, por que esse texto ele é utilizado, né? Basicamente, ele no versículo 11, ele vai dizer a besta que era e agora não é o 8º rei. Identificando a besta como sendo essa figura que vai trazer o período final de luta ou batalha de alguma forma, de ação do mal contra o reino de Deus. É importante entender o seguinte, o que está sendo apresentado aqui nesse texto? Vou tentar contextualizar para o pessoal só compreender melhor. Estão sendo apresentados os diversos elementos que vão lutar contra o governo de Cristo. Basicamente, Apocalipse ele vai apresentar Cristo como sendo Senhor, a igreja estabelecendo o reino de Deus nessa terra e as oposições que a igreja enfrenta nessa terra. Mas isso tudo está sendo apresentado de uma forma simbólica. Tanto é que você tem perseguição, morte de cristãos, tudo sendo apresentado no decorrer desse livro, de Apocalipse, de forma geral. E aí você vai vendo surgir durante o livro algumas ações que são pontuais mais específicas, como que mais profundas, ações que estão aumentando na perseguição aos cristãos, no sofrimento à igreja e, de uma forma geral, na oposição à pregação do evangelho. Exatamente o que estava acontecendo no primeiro século e eles estavam vendo de uma forma muito direta. Jesus já havia profetizado sobre isso em Mateus 24, falando o sermão profético, né? Onde ele já disse, olha, quem estiver no campo, corra, quem estiver no telhado, se proteja, enfim. Jesus já alertou sobre essa realidade para os cristãos que eles enfrentariam perseguição de alguma forma. E aqui, através desses símbolos, isso está sendo demonstrado de maneira bem clara e direta. Até essa parte, né, Rob, de falar que por conta dos cristãos o sofrimento vai ser abreviado, né? Que, enfim, fazendo essa relação, e depois tem um ali que fala, vai ficar por pouco tempo, e depois... Alguns fazem esses links entre até o que Jesus falou lá em Mateus e trazendo para cá e tentando... Cara, uma salada da lascada, tá? Nesse sentido se formam algumas teorias. Sim. A milenista, pré-milenista, pós-milenista, mas enfim. daí não é para outro. É outro. Odeio college também. College. Mas, basicamente, essa aqui, então, está falando sobre surgir essa besta, que é uma figura que marca uma oposição ao reino de Deus, uma figura que age em direção oposta ao reino de Deus. Aquele que, de uma maneira clara, é antagônico ao reino de Deus. Entendi. Age de forma oposta e contrária ao reino de Deus. Aqui ele não é chamado de anticristo. Lá em João ele é chamado primeiro de anticristo. Lá em 1 João, capítulo 2, ele vai ser chamado de anticristo. Mas aqui ele é chamado do quê? A besta. E aí você tem uma interpretação do versículo 9... dizendo assim, as 7 cabeças são 7 colinas. Sim. 7 é um símbolo que mostra a plenitude, a completude de algo dentro do Apocalipse. Colinas ou montanhas era uma referência a Roma. E o leitor original entendeu, está falando de Roma. Roma é o quê? O Império Romano que está se opondo à Igreja do Senhor Jesus.
Tava perseguindo ali. Exatamente. Mas numa leitura atual, quem faz esse link com Roma diz Roma, a Igreja Católica Romana. Mano, pronto. Só que Teve é um salto link aí. totalmente desconexo. Exatamente. O início da interpretação, a base da interpretação para linkar com a Igreja Católica Romana já está equivocado, porque dizer que Roma e a Igreja Católica Romana são a mesma coisa é um escândalo, é um equívoco, é um malabarismo hermenêutico para tentar dizer o que a pessoa realmente quer. Caramba. Então, começa por aqui a interpretação que está equivocada. Depois também ele diz, são também 7 reis. E aí na interpretação deles, o que acontece? Em 1929, o Vaticano se tornou um Estado. A partir de 1929, quantos papas nós tivemos? 7. Aí eles dizem que cada rei era um papa. Olha só. Então já tem Roma lá. Aí tá. Já tem Roma, já tem 7 papas. Sim. Além disso, eles linkam dizendo que o papa é um rei. Fazendo uma ligação porque é um estado do Vaticano. Sim, que ele é autoridade. Exatamente, é presidido por ele é a autoridade máxima. Então, fazendo todos esses links, eles dizem que o 8º rei é aquele que é a besta, o anticristo. Caramba. Determinando a partir disso que essa figura, que aí vai surgir depois do 7º, o 7º foi o Francisco. Então, o próximo agora, é a besta. Apocalipse já declarou que a besta segunda é essa interpretação. E aí você tem uma interpretação, primeiro, que assim, biblicamente falando, hermeneuticamente falando, assim, é esdrúxula, assim, porque existe um chamado anacronismo, que é você transmitir para alguém um título ou uma ideia que não lhe foi atribuída num período histórico completamente diferente. Então, no 1º século, dizer que os 7 montes se refere a Roma, tudo bem. Agora, no tempo atual, no tempo que nós vivemos, dizer que as 7 colinas se referem à Igreja Apostólica Romana é uma interpretação equivocada e totalmente fora do princípio da palavra de Deus. Agora, é importante que a gente diga o seguinte: na história do cristianismo, especificamente do protestantismo, essa interpretação relacionando o Papa com o anticristo já aconteceu. Tu gosta do Lutero? Tá. João Calvino? Tá. Eles defenderam essa interpretação. Não baseado aqui em Apocalipse 17, dessa forma, mas baseado no quê? No poder político paralelo a religioso que a igreja estava executando ou exercendo no século XV, XVI, e o quanto ela estava, de fato, deturpando a mensagem do evangelho. Aí ela era reconhecida como a grande meretriz, a outra figura aqui do Apocalipse, mas aquela que se prostituiu por causa do poder político. Nesse sentido, os reformadores fizeram uma correlação entre o papado e o governo do anticristo, que é alguém que se levanta para trazer oposição à verdadeira pregação do evangelho. Porque aquele que prega um falso evangelho se torna um opositor ao evangelho verdadeiro. E é por isso que os reformadores identificavam nesse sistema político-religioso do papado e do governo romano, apostólico romano, da Igreja Católica Apostólica Romana, uma ação que era contrária ao ensinamento da palavra de Deus. Inclusive, na Confissão de Fé de Westminster, que é bem conhecida, né, principalmente no meio reformado, está lá anotado que o Papa ele não é o líder da igreja, deixando claro e evidente que ele, de fato, é um opositor à Igreja de Cristo. Está lá na Confissão de Fé do Westminster. Até hoje, permanece sendo utilizada e por exemplo, os pastores, reverendos, né, presbiterianos, eles precisam subscrever essa declaração de fé. Enfim, só para você entender como, dentro da história da igreja, de alguma forma essa ligação já surgiu com
o papado e o anticristo por motivos diferentes entre os reformadores, mas na atualidade, essa interpretação especificamente de Apocalipse 17, assim... Não faz sentido. É completamente absurda, assim. Então, hoje, ou seja, há 5, 6 séculos atrás... Temos 15 minutos. Era possível acreditar na possibilidade. Há 5, 6 séculos atrás. Era possível. Tá. Não com relação ao Apocalipse. Não com relação ao texto, mas era possível pensar que se encaminhava para essa ideia. Então, qual que era a grande questão, né? Por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses 2:7 diz assim: a verdade que o mistério da iniquidade já está em ação, retendo apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O perverso que está falando sobre uma pessoa, uma figura, alguém que iria se levantar sobre a terra. Perfeito. De alguma forma, essa interpretação, como também, vamos lá, 1 João, né? Pra gente ler aqui pro pessoal. Vamos só correr, né? Essa não ficar em nossas palavras. De Tessalonicense ali, então, ele fala realmente de uma pessoa. Sim. Isso mundialmente falando, não de uma nação pontual. Mundialmente falando. Isso é um cara com poder mundial. Exatamente. Com força, com influência mundial. Entendeu, gente? Não é o Alexandre de Moraes, relaxa. Só manda no Brasil. Giovanni Claudino é o nome dele. Podem procurar ele. Tadinho do Alexandre. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, o anticristo está vindo, agora já muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Ou seja, João deixou claro, muitos anticristos vão surgir, muitas pessoas que vão se opor ao Cristo. Mas o anticristo, artigo definido aqui, está dizendo, esse vai ainda surgir. É a última hora. Os que são os adeptos dele, os semelhantes a ele já surgiram, mas o grande deles ainda vai surgir. Então, assim, você tem apontamento em Tessalonicenses, que Paulo faz, e você tem aqui em João, que João faz, e você tem lá em Apocalipse, que também João faz, sobre uma figura que de alguma forma vai se opor à proclamação do evangelho. Aí você tem sim, claramente na Bíblia, falando sobre o anticristo. Anticristo se prefigura numa pessoa que vai de alguma forma exercer uma liderança, um governo, ou estar à frente desse sistema, mas acima de tudo ele vai controlar algo. Então não é basicamente uma pessoa e algo centralizado só nela, mas é todo um sistema que vai estar sendo governado por ele. E aqui você tem uma possibilidade muito ampla. Por que que por vezes isso foi alocado para a Igreja Católica Romana? Pelo poder que a igreja exerceu durante muito tempo. Por exemplo, século X e XI, a igreja disputava com o império, com vários impérios, quem iria determinar os bispos que governavam determinados lugares. Você tem, inclusive, disputas relacionadas a isso que aconteceram na história conhecida, não só dentro da história da igreja especificamente, né? Isso envolve o governo político da Europa, por exemplo, o Império Germânico é o império que discutia com o governo romano, ou com a Igreja Católica Romana, quem iria determinar os bispos e aqueles que estariam governando. Isso é só um exemplo, né? Sim. Mas o que nós entendemos disso? A igreja, durante muito tempo, ela teve esse poder, essa hegemonia, de fato, mundial, esse poder de influência, de governo sobre o mundo conhecido. Pós-Império Romano, que se tornou a religião aceita e até mesmo seguida pelo Império Romano. Isso depois do século IV. Então, o que você tem nesse ensinamento de João, de Paulo, o ensinamento de que, de fato, a igreja vai enfrentar essa perseguição. Isso vai acontecer. Aconteceu. Já está acontecendo, mas, de alguma forma, isso vai se acentuar. A questão é que, quando nós tentamos colocar esse emblema em alguém,
sem que ele de fato esteja vivendo isso, nós incorremos num erro, num risco, corremos um problema, um risco muito grande de identificarmos de forma errada a pessoa e até mesmo de criarmos um medo exagerado fora de local. Por quê? Inclusive, diante da besta, a igreja não tem uma mensagem de dor e sofrimento. Apocalipse 17 vai terminar falando sobre o quê? O Senhor dos senhores, Rei dos reis, vencerão com eles que são chamados, escolhidos e fiéis. Não termina falando de uma derrota. Só mostra que a besta se levanta, que é o 8º rei, né, trazendo essas referências. Mas o final dessa história, exatamente, é o quê? É a igreja do Senhor vitoriosa. Em cada episódio, a igreja de Jesus é triunfante. E isso que Apocalipse ensina. Por isso que eu falei, é uma mensagem que transmite, é uma mensagem de esperança. Mesmo que identifique coisas que podem acontecer, e a preocupação da Bíblia não é que a gente saiba identificar exatamente o fulano ou o ciclano. A gente precisa saber os sinais, entender dos sinais, mas acima de tudo estar com uma atitude e uma postura correta enquanto isso está acontecendo. A Bíblia instrui muito mais a uma perseverança na fé em meio ao sofrimento do que conhecer detalhes sobre quem pode ser ou gastar tempo. Sabe, esse que é um problema. Gastar muito tempo discutindo nomes, discutindo datas, apontando, sabe? Criando teorias sobre pessoas, possibilidades. Tipo, como você falou, né, do Elon Musk e outros, né? Vocês já ouviram falar, né, o chip, o código de barras. Não é de hoje. Não é de hoje. Exatamente. São tantos... O cartão de crédito já foi. Mas deixa eu fazer uma pergunta no meio de tudo isso, que eu acho que alguém pode ter essa dúvida. Esse anticristo vai ser um poder religioso, não necessariamente... Político, ou a gente... Cara, não adianta ficar pensando nisso porque é perda de tempo. Sem dúvida nenhuma vai ser um poder religioso. Porque ele vai trazer engano para muitas pessoas, né? E também vai ser um poder político. Por quê? Porque ele vai governar de alguma forma. Sim. Então, você entende que está assim se levantando, isso de alguma forma está sendo... O cenário ele é real sobre isso, e a Bíblia aponta para essas realidades, para a igreja se preparar para momentos de sofrimento que são maiores. Então, não tem como você negar isso, biblicamente falando, né? É uma realidade que a Bíblia já aponta claramente. Agora, o que a gente tem que entender sobre isso? Nós não vamos conseguir identificar o fulano e o ciclano hoje, ou não precisamos, melhor dizendo, não precisamos ficar correndo atrás disso. Na hora que acontecer, nós vamos saber quem é. Nós vamos ter clareza. Não só porque o Espírito Santo nos mostra isso, mas porque nós já entendemos os pontos que a Bíblia apresenta sobre esse período. Nós vamos sentir na pele, porque nós não vamos conseguir negar a Cristo. E nós vamos ser forçados a isso. E vão ser dias difíceis, que realmente, como diz o texto, serão abreviados por causa dos eleitos. Então, pela graça de Deus, esses dias vão ser abreviados. Mas a Bíblia apresenta, são dias que acontecerão. Meu Deus, eu tô arrepiado aqui. Mais 7, tá? Mais 7. Assim, o que o Giovanni falou é interessante, porque eu lembrei agora de papai e de mamãe, tá? Lá atrás. Vamos voltar aí só um 15, 20. Vamos voltar 20 para ser mais justo, tá? 20 eu tinha 2 anos de idade. Não, 20 anos, né? Política e religião, pastor Rob, abandona? Não se discute. Não, nem se mete. Não, isso aí... Deixa acontecer, naturalmente. Pronto, já diria o pagode, tá? Então, assim, não se vira. São duas coisas aqui, crente não se mete com política, não é política, não. Parece que a gente cava a nossa própria covinha também, né? Nos dias atuais, a ideia é o quê? Não, quem tem que governar... É os crentes. São os crentes. Então, ou seja, quem tem aí a minha ideologia é que tem que estar no poder, é que tem que estar na presidência, é que tem que estar no Senado. E eu conheço vários irmãos aí que estão na vida política, glória a Deus. O Brandel Júnior lá é um, vários aí.
o Adriano também, aqui em Joinville. Mas o que acontece? Essa ideia, então, de política e religião lá atrás estava longe, agora a gente meio que... Pô, quanto mais crente lá na política, melhor. Então, quando tu pergunta se realmente tem que ser um poder político, um poder religioso, e o pastor Rob disse que vai ter essas duas forças, vai ser uma totalidade, a gente já olha que hoje já está normal, sabe? Como matar um sapinho lá na água fervendo, deixando no geladinho, vai esquentando a água, aos poucos, e ele quando vê a coisa já foi. Então, hoje tem muito disso. A gente busca alguém que tenha a nossa ideologia para nos governar. E se for ao contrário? E se for alguém que é o anticristo, que se opõe à mensagem do evangelho e que governa, né? Que é o que a palavra vai apontando. Vai ter essa figura singular, né? Que vai exercer um domínio sobre outras figuras que também têm o mesmo pensamento, como diz João lá. Então é interessante isso, né, pastor? E eu gostaria de finalizar nesse momento com duas, né? Rapidinho. Manda. Do Papa. Por que então o Papa falou em Papa dá like, tá? Dá like, visualização. Então bota a cara do Chico no caixão. E eu tô pegando essa onda junto com o Santo Podcast porque a gente vai surfar junto com essa bandidagem que tá falando besteira. Vai cair o Rob falando a verdade aqui. Nós vamos botar o Rob até no TikTok. E é TikTok. por isso, mas é verdade mesmo. A gente vai jogar outros episódios pra frente pra entrar nessa onda para levar a mensagem verdadeira para você e esclarecimento para você, né? Mas por que falar em Papa, citar Apocalipse, citar o falso profeta, a besta? Por que dá tanto engajamento, pastor? A figura papal. Sim. Até uma coisa que eu não mencionei, que, por exemplo, esse Papa especificamente, o Francisco, ele foi muito relacionado à figura do anticristo, inclusive pelas defesas que ele fazia. Sim. Por exemplo, tornando o caminho a Deus mais amplo. Palatável. Todas as religiões Mais levam largo. a Deus. Ele mencionou algo relacionado a isso. Dentro da própria Igreja Católica Romana, ele foi questionado, né? Vários bispos que são mais conservadores questionaram essa fala e se opuseram a ele. Então, esse caminho ecumênico faz com que algumas pessoas façam essa leitura já. É um líder global. Já tá é um líder apontando. Exatamente. A agenda que ele defendia, que era uma agenda mais globalista, enfim, essa visão mais progressista, tudo isso relacionou a visão de que o Papa, de fato, era essa pessoa, o anticristo, alguém que estava se levantando para ter um poder global e, de alguma forma, unir os povos, ter paz entre os povos. Falando da homossexualidade também. Também, casamento. muito mais Alargando o caminho, aberto. né? Exatamente. Alargando o caminho. Então, tudo isso fez com que teorias começassem a ferver, né? Com que as pessoas identificassem nele essa figura que está relacionada à pessoa do anticristo. Então, por posturas dele e por ideias que se tem sobre o anticristo, e algumas são equivocadas, exageradas e até não estão na Bíblia, se relacionou muito a essa figura e, consequentemente, isso cresceu muito, né? Mas essa ligação, principalmente com textos como esse de Apocalipse 17, que vão trazer esse respaldo e dizer, não, é por isso que nós podemos ter a certeza, de fato, é ele, é essa figura, o anticristo. Ou depois dele, é o que vem, é o anticristo. E, enfim, levantou toda essa especulação. Mas, entenda, por exemplo, o Papa anterior, ele renunciou. O Bento XVI. Exatamente. Alguns já dizem que, então ele não contou nessa sucessão. Se não for o próximo, pode ser o outro, porque aí... Já estão dando um gancho para queimar. Exatamente. Não, mais um pouco. Vai ser um jovem, vai ser da Ásia. Já começa. Então, assim, é uma série de especulações. Isso não vai terminar. Enquanto Jesus não voltar... Isso não vai terminar. Caramba. Novas teorias vão surgir. Essa vai ser esquecida. Outra vai passar, mas outras vão surgir porque, de fato, as pessoas elas têm essa tendência a querer descobrir algo, um enigma e criar e inventar. E isso
é insaciado no coração pecaminoso do homem. Né? Só para nós encerrar para ir embora, Tá. eu sempre digo para quem eu converso sobre o Senhor e a salvação, eu digo que os fins dos tempos realmente estão aí. E esse fim do tempo necessariamente não quer dizer geral, mas pode ser que para mim, né? O meu fim pode ser que o fim do meu tempo seja hoje. Pode ser que eu morra hoje. Nós estamos A esposa dele vendo isso lá. desesperada. Não, mas ele já gravou porque eu tô vivo. Isso, não, então Já foi. Tá com Se ela ele aí, né? assistiu, Porque deu certo, né? Se eu morrer hoje, não vai. Aí eu bloqueei isso aqui, tá? Mas a realidade, ou uma pergunta, né? Nós estamos nos fins dos tempos ou ainda não? Com certeza. 1 João 2,18. Tá. Por isso sabemos que esta é a última hora. Desde lá é a última hora. Ele vai usar Aí eu digo o assim, última hora demorada, né? Deus, No início do Apocalipse, João disse, as coisas que em breve hão de acontecer. breve. Às vezes, quando eu tô com a minha esposa, eu digo, amor, pode deixar, em breve eu vou lá no mercado comprar. É aquele em breve de Apocalipse, tá? Eu já expliquei pra ela o texto. É o em breve de Apocalipse. Se eu for daqui 40 anos, tá tudo bem. Eu falei que era em breve. Exato. Nós esperamos. Em breve irei a Ana Cara, eu Ponick. vou- Em isso. breve Nós- irei arrumar aquele negócio. A torneira A que tá torneira pingando. ali. Mas nós estamos esperando a volta iminente de Jesus desde o primeiro século. A igreja está esperando a volta iminente de Jesus desde o primeiro século. Essa é uma realidade, é um ensinamento bíblico. E a certeza e a alegria que eu tenho é que ele vai voltar. Sim, com certeza. Demais. E nesse ponto, a gente não se desespera como aqueles que não têm esperança. Perfeito. Por quê? Porque nós sabemos que mesmo que ele não volte enquanto estivermos vivos, nós iremos ressuscitar e estar com ele. 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso. Então, Já tá bom pra caramba. exatamente. É a alegria de de ser uma igreja, forma tá? ou de outra. Onda Dura Sounds, a alegria de ser igreja. Boa música, né? Então, de uma forma ou de outra, nós vamos experimentar isso. E, de fato, é algo rápido, porque a nossa vida nessa terra logo vai terminar. E aí nós vamos experimentar, então, esse Comparado encontro com o o Senhor. tempo, né? 80, 90 anos que a gente vive aqui é nada. né? Exatamente. Comparado com o tempo, assim. Meus Que irmãos, massa. eu quero primeiramente agradecer ao pastor Rob por ter estado com a gente aqui, ficar essa 1 hora, temos aí mais 3 minutos, e eu queria colocar esse momento para o pastor poder passar uma mensagem para quem está angustiado com tudo isso que a gente está vivendo, está esperando o conclave acabar para ver o que vai sobrar. Tá esperando. Né? Já enterraram o Papa? Não, Ainda não. tem alguns Esperando dias, né? enterrar. pra- Tem um ritual grande, né, para sim. seguir. Aliás, mas olha como o brasileiro é assim, é importante a gente estar falando sobre isso. Porque um dia depois da Páscoa, o filme mais assistido na Netflix foi Conclave. É mesmo? Para eles entenderem o que vai acontecer. Tipo assim, disparado, número 1 no Brasil, um filme que já tava. Já é velho. Voltou assim, o povo querendo saber o que vai acontecer agora. Então saia Em do que Netflix momento e vai venha sa- pro Santo Podcast. Em que momento vai vir o novo Papa, como vai ser, como não vai ser, enfim. Mas eu queria deixar para o pastor falar com os irmãos que estão acompanhando nesse momento aí também o Santo Podcast. 1 João 2,28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Eu creio que essa é a palavra que nós precisamos guardar no nosso coração. Amém. Permaneçam nele, permaneçam em Cristo, firmados nele, na verdade dele, na certeza sobre ele, naquilo que ele diz. Permanecer em Cristo fala sobre a nossa convicção, sobre o que nós guardamos no nosso coração e fala sobre nossas atitudes, que são uma resposta às nossas convicções. Então, o chamado para o cristão diante de todos esses eventos, até dúvidas que possam surgir, né? Não vou dizer que não pode acontecer de um sósia chegar numa situação como essa, que aconteceu no domingo. Pode até acontecer, mas, gente, nós não vamos gastar o nosso tempo com isso, nós não vamos perder o nosso tempo alimentando essas possibilidades e teorias. O que nós precisamos alimentar é essa nossa vida em Cristo, porque isso vai garantir que no final de todas as coisas, quando ele se manifestar, a nossa confiança esteja nele
e não em nossas obras, e não em outras coisas que são passageiras e destrutivas. Estando em Cristo, nós temos uma certeza que seremos salvos e libertos desse mundo de pecado. Amém. Só uma coisa, você precisa ficar firmados em Cristo. Pronto. Não, o homem não. Ele vem. Todo finalzinho ele joga dele, tá? Ele joga ali. Qual que é a rua? Quer falar a rua? Entendi. Tu quer falar a rua? É não? ali na Getúlio. Pronto. Não, é inacreditável. Ai, Pastor cara, Rob, vai. obrigado mais Valeu, uma vez. Giovanni, que tempo maravilhoso, tá? Que tempo E maravilhoso. quanto- e Só quanta- 79 mil quanta- cortes, tá, Eric? 79 mil cortes desse episódio, tá? E quanta coisa a gente pôde aprender. Sim. E, cara, é isso. Não, se para de seguir esses abobalhados aí que em 30 segundos respondem um apocalipse, que não é assim que funciona. A gente vai trocar. A gente vai entrar na trocação 40 segundos de verdade bíblica Isso. aqui, ó. Nós vamos entrar no meio. Com um linkzinho de 1 hora. Isso. É isso. E com o É link assim. também da OD College lá. Pronto. Pastor Rob, já falando um pouquinho da OD College aqui, já pode fazer inscrição, tá valendo, tá rodando. Agora em março a gente vai começar uma nova turma. Uma nova turma. Isso. Tá. Em maio agora, mês que vem. Isso. Tá aí. Meu Deus, é a 7ª turma. Sétima turma. Eu tô na primeira, tá? Só que eu tenho que voltar agora para pegar só 79 mil aulas que tem lá. Mas vai dar tudo certo. Giovanni, o que a gente vai fazer com esse episódio? Pega esse episódio e envie para o máximo de pessoas, principalmente no grupo das tias, tá? Tá. Não, As elas estão tias desesperadas, estão tá? desesperadas achando que é o apocalipse, né? Bolsonaro tá morrendo, Lula tá Joga solto, no grupo da Alexandre catequese. tá. Joga no grupo da catequese. Joga no grupo das tias que elas vão disparar esse podcast para todo mundo. Tá. Se inscreva no nosso canal, porque Boa. esse canal também é seu. Então se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilha e dá um joinha para nós lá, Sim. porque isso ajuda demais o engajamento. E o YouTube, Instagram, Spotify entende que quando você segue um canal cristão, ele te joga mais conteúdo decente e para de te mandar porcaria de dancinha e Use o coisa errada, algoritmo não. ao seu favor. Ao seu tá? favor. Agradecendo mais uma vez aqui a Dalmarco, Belas Artes, Dona Coisas e Tal, Agência 47, Madeireira Rossi. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu!